Boa tarde, pessoal. O nosso palestrante de hoje é um empreendedor visionário que começou sua trajetória aos 16 anos e hoje é referência em inovação e sustentabilidade. Fundador de um banco e da maior empresa de consultoria e projetos socioambientais do Brasil. Também lidera uma startup investida pelo Google e já foi diretor no Brasil do maior programa de pré-aceleração de startups do Vale do Silício. Com vocês, Fernando Zago. Boa tarde, pessoal. Ei, som, ei. Boa tarde, beleza? E aí, de boas? Não? Todo mundo zero animado. Deixa para baixo, né, amigo? Alguém tem expectativa de alguma coisa que a gente vai fazer aqui hoje, não? Ou que me traz aqui com vocês hoje, não? Ou que gostaria de ver aqui? O tema da palestra que me pediram era esse aqui, empreendedorismo sustentável como motor da nova economia. Alguém espera alguma coisa? Nada, ninguém, nada. Nem nova economia, sustentável, motor, nada? Massa. Pessoal da engenharia ambiental, tem mais alguém de alguma outra engenharia aqui que não seja ambiental? Vocês são de? Redes. Quem mais? Civil? Elétrica? Mais alguma engenharia? Computação? Alguém que nem sabe o que está fazendo no UNB, mas está aqui de boa, estou passando? Não? Está com vontade de ir embora? Está com vontade de futuro? Não? Alguém está perto de formar? Perto de formar? E quando a gente está perto de formar ali, que frio que dá na barriga? Tem alguma certeza? Não? Ou só incerteza? Nesse Brasil que a gente vive, nesse momento de mundo que a gente vive, para mim, quando eu olho para vocês, na verdade, vocês estão com a carinha tipo aquilo dali, né? Tipo assim, E lá vem mais um cara falar disso e você fala assim, isso aí a gente já sabe, a gente vive isso todo dia aqui. É esse o sentimento? Não. Quando eu falo de sustentabilidade, primeira coisa que vem na cabeça, assim, imediato, assim? Quando eu falo de empresa sustentável, negócio sustentável, vem alguma coisa na cabeça? Não, tem que vir alguma coisa, nem que seja Trump, Lula, Bolsonaro, nada assim? Preservação, mais alguém? Então, o que eu montei para trazer para vocês hoje aqui é uma apresentação que meu único objetivo com vocês aqui hoje é trazer visão. Aí você fala assim, por que visão, Fernando? Como assim visão? Que talvez seja o que eu mais gostaria de ter tido quando eu estava com a idade de vocês. Eu estou chegando aos meus 39 anos, já quebrei um bocado de pedra no mercado. Vou contar um pouquinho para vocês aqui, mas o principal objetivo é trazer visão. Aí você fala assim, como assim visão? Visão de quê, Fernando? Visão daquilo que a gente comenta ali, né? Empreendedorismo sustentável, motor da nova economia. Porque alguém tem um sentimento de que, cara, parece que eu estou remando, parece que está legal, mas eu não consigo ver o futuro ali na frente? Que eu não consigo ver o horizonte, o próximo passo? E que eu tenho quase certeza que meu próximo passo eu vou bater de cabeça na parede assim, cair. Vai ser assim, amiga? Com o mercado de emprego, você que está formando ou não? Já sabe para onde vai, o que vai fazer, como vai mudar o mundo melhor? Está com aquela certeza que vou sair da UNB, estou empregado, é certeza, vou sair bombando. Acabou, velho, o mundo é meu, velho. Tem essa certeza no coração ou não? Alguém tem essa certeza no coração? Alguém está com a expectativa que falta mais 20 créditos para chegar nesse lugar? Falta só mais 10 créditos, porra, mais 10 créditos eu cheguei, pronto, eu tenho a visão e acabou. Agora eu saio da UNB aqui e o mundo é meu, velho. Não? Aí vocês sabem por que falta essa visão de expectativa de futuro? Porque provavelmente tem 3 coisas que dão essa visão. Um é estudo, meter a cara no livro mesmo e estudar, não só conceito técnico, mas conceito para onde o mundo está indo. A segunda são pessoas, são referências mesmo. Então, alguém que fala, alguém chegou lá, então alguém chegou lá, você consegue olhar e falar, então, é possível, se alguém chegou lá, alguém chegou lá. E a terceira é ambiente. Vocês estão no ambiente, o ambiente universitário é massa, incrível, velho. Mas o mundo tem vários outros ambientes, né? E quando a gente está no ambiente, aquilo te dá o que o livro conceituou, o que alguém realizou. Quando você está no ambiente, você fala, nossa, isso é verdade, isso rola, isso é o mundo de verdade. Vocês já ouviram, por exemplo, alguém falar assim, fui estudar em São Paulo, ou abri minha empresa em São Paulo, ou tenho que ir para São Paulo para dar certo, sei lá, alguma coisa assim? Ou tenho que passar no UNB para dar certo? Vocês já ouviram isso? Mas vocês conseguem materializar isso? Tipo, a pessoa falou, cara, você está aqui que ia dar certo, aí você veio aqui e não está dando certo. Velho. Tipo, e aí? O que está faltando, então, entendeu?
Ninguém tem nenhuma pista, nada, não? Então, meu objetivo hoje é construir muito poucos conceitos novos com vocês, mas principalmente desconstruir muitos conceitos com vocês. Porque, principalmente, quando a gente está nesse... Não adianta, qualquer ecossistema que a gente esteja, a gente cria conceitos de quem está em volta da gente. Então, o convite que eu tenho para vocês aqui hoje é de decolar num voo de qual sentido da decolagem, né? Da decolagem no sentido de que quanto mais a gente sobe, quando a gente está muito perto aqui, quando a gente faz o vento sustentável, alguém acha que o mundo está perdido? Alguém acha que depois que o Trump entrou, o mundo está mais perdido ainda? Alguém acha que parece que cada ano que passa está ficando pior ainda, velho? Alguém acha que o mercado de trabalho, que vocês vão sair, vão entrar no mercado de trabalho, está pior do que era do passado? Então, esse sentimento quando a gente está ali muito ruim, que provavelmente vocês estão vendo um muro bem coladinho assim na cara, assim, entendeu? E está muito difícil de ter horizonte, está muito difícil de ver outra coisa. Então, por isso o convite de visão, quando eu falo que é subir e ir para o alto, é um pouquinho dessa ideia. Então, o convite que eu vou levar a vocês é simplesmente por um passeio aonde eu tenho transitado, o que eu tenho feito, né? Para mostrar para vocês o mundo um pouquinho mais de cima. Quando a gente decola no avião é super legal, né? A gente começa a falar, caraca, a cidade é grande. Nossa, tem uns bagulho complicado ali. Olha, eu nem sabia que existia aquele lado ali. E, de repente, você olha e fala, rapaz, tem até uma matinha ali, ó, tem até um parque ali que eu nem sabia que existia. Parece até que é um rio ali, tem uma floresta. Faz sentido esse tipo de perspectiva? E você fala, e foi o mundo que mudou? Não, só mudou a sua visão, concorda? Então, foi só você que mudou sua perspectiva e começou a ter uma nova visão. E esse tem 3 passos para fazer isso. E esse eu queria dividir um pouquinho com vocês aqui hoje, que são livros, você mergulhar em um universo desse. O segundo universo é você buscar referências, pessoas que já passaram e estão lá, que te comprovam que, de fato, esse lugar existe, ou ambientes também. Então, você já vencer esse primeiro passo de entrar no ambiente UNB. Mas agora você já tem que mirar o próximo ambiente, né? Para onde é que eu vou, né? O que eu vou fazer? Onde é que eu vou construir? Aonde eu vou usar todo esse meu potencial que eu tenho, todos esses talentos que eu tenho, né? Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, para alguém veio alguma imagem nesse sentido aqui? Tipo de ativismo? Quando a gente fala de ONU, está vindo COP aí, para alguém veio a cabeça de ativismo? Sim, não? Galera das engenharias que não são muito ambiental, vem isso aí? Tipo assim, caraca, lá vem aquela galera. Tipo, pode ser honesto, pode ser no coração mesmo. Porque se não veio isso, veio tipo cultura woke, velho. Tipo, dentro das empresas é isso. Ou então veio, tipo, abraçar a árvore. A galera do ambiental, estou olhando lá para os caras da computação, cara, né? A galera que abraça a árvore, velho, entendeu? Tipo... Ou então tu olha para lá e fala, não, é a Amazônia, velho. Você não é abraçar uma árvore, não, é a Amazônia inteira. Ou então você olha lá e fala, não, é a galera do gatinho, velho. É gatinho, que é o rolê. Ou então você olha lá e fala, não, é sustentabilidade, é terceiro setor, velho. É doação, filantropia, velho. Eu mostrei um monte de coisa que normalmente vem na cabeça de vocês, velho. Mas é algum desses cases que você quer que eu exemplifique para vocês? Vocês querem mais visão de alguma dessas perspectivas? Não. Porque todos esses têm perspectivas, todos estão certos mesmo, nenhum deles está errado. Todos estão válidos, todos fazem sentido, todos têm seu mérito, mas é algum desses específicos que vocês querem? Não. Eu vim para trazer para vocês aqui uma visão bem pragmática de que todos vocês esperam ser profissionais, concorda? Formar e entrar no mercado de trabalho. Entrar no mercado de uma forma bem direta é, alguém pretende entrar no mercado de trabalho sem ganhar dinheiro? Porque se você pretende 100% entrar só dinheiro, você está naquela ali, que é anterior de só filantropia por filantropia. Terceiro setor sem nem ser sustentável. Terceiro setor não sustentável. Né? Alguém aqui não quer ganhar dinheiro quando você é do NB? Galera, fala comigo. Vocês são chatos assim só depois do almoço ou é sempre? Ganhar muito dinheiro. Massa. Muito dinheiro quanto, moça? Me mostra o tamanho do seu sonho. Fala qual é o tamanho da sua visão. Não sei não, velho. A gente está no Brasil aqui. Tem que ganhar dinheiro no Brasil. Velho. Não estou nem falando do mundo, não. 2.000 conto? Massa. Isso é legal, mas você externalizar e falar qual é o tamanho do seu sonho te mostra qual é a expectativa que você está projetando. O que você quer? Para onde você quer ir mesmo? Você projeta o seu sonho, a primeira coisa ela existe na sua cabeça. Depois ela existe no mundo real. Se você não projetou nem na sua cabeça, no mundo real não vai rolar, entendeu? Então você não está pensando conscientemente mesmo e falando, cara, eu sou digno disso, eu nasci para isso, eu mereço aquilo, eu vou fazer isso, eu vou construir isso. Esse lugar nunca irá existir, velho. Faz sentido? Então eu queria trazer só um número atualizado para vocês. Ó. O Brasil hoje, a última estimativa que a gente tem dos ecossistemas que eu participo, que independente do Trump, independente do Lula, do Bolsonaro, independente de qualquer coisa que aconteça, o Brasil até 2030, somente na categoria de transformação ecológica, a gente tem 430 bilhões de dólares para ser acrescentado ao PIB do Brasil.
Então, eu não estou falando de nada, estou falando de competir com ninguém, gente. Não estou falando que vocês vão entrar no mercado e brigar com quem está lá, não é entrar nas indústrias que já estão lá, estou falando assim, de coisas que não existem no Brasil, projetos que não existem no Brasil, dinheiro que não está no Brasil. Estou falando assim, que aquilo ali é acréscimo no PIB do Brasil, 430 bilhões de dólares. 2.000 conto parece pouco, não parece, amigo? 2.000 conto parece que não deu nem a margem de erro da conta que fizeram, né? Tipo assim, tipo... E aí a pergunta é, isso aqui normalmente, esses são slides que eu uso, esse aqui é um slide que a gente usa em alguns ecossistemas nossos para desenvolvimento de educação corporativa e empresarial. E aí para você, na verdade, é o que a gente usa para a sua empresa. Mas isso aqui a gente traz para vocês, eu dei resultado para vocês aqui. Como você está se preparando, como a UNB está te preparando para capturar aquele mercado? Alguém forma até 2030? Amém, né, gente? Aleluia, né? Assim, vai rolar, vai ser difícil, mas vamos chegar lá, né? Não? Então, e aí o mercado está falando que só se você quiser trabalhar com verde, com economia verde, com sustentabilidade verde, são 430 bilhões de dólares a mais no Brasil. Alguém tem ideia de como capturar esse valor? Véio? De onde ele está? Como a gente vai pegar ele? Quais são os projetos? Quais são as iniciativas? Ninguém tem nenhum palpite? Nada? Na dica de nada? Aí você fala, mas como pode ser? Como é que na minha cabeça eu estou falando que o Brasil está no pior momento, a gente está num cenário ruim, entrou o Trump aí, entrou o Lula e o Bolsonaro estão brigando, nem sei se o cara vai ser preso, se ele vai coisa, e tu está falando que o mercado está bom desse tanto assim? E eu estou sofrendo aqui, né? Você estou vendo só a parede, o mundo aqui na minha frente, velho. Faz sentido não? Topam essa viagem comigo, não? Topam? Eu trabalho hoje para a gente criar o primeiro maior ecossistema de negócios sustentáveis do Brasil. Eu vou aterrissar isso para vocês, mostrando o que a gente tem feito, como a gente tem feito. Então, na mesma loja de ecossistema, vocês têm um ecossistema aqui, né? Super massa. O NB é um ecossistema. Você tem várias engenharias, você tem várias tecnologias, você tem vários... Então, assim, hoje a gente trabalha na Eternio para criar esse ecossistema, o maior ecossistema do Brasil, dedicado à aceleração de novos negócios sustentáveis. Eu sou Fernando Zago, me apresentar um pouquinho para vocês aqui. A Eterno, ela nasce como, né? Eu empreendo desde os 16 anos, então de CNPJ eu já tive um bocado, né? Mas a Eterno veio exatamente depois do momento quando a gente teve times em todo o Brasil, a gente rodando projetos em todo o Brasil, depois a gente fundar um banco social, depois a gente fundar um monte de coisa, a gente faturar um monte de grana, a gente olhar e fala, a gente não faz nem cosquinha no sistema, velho. A gente não dá nem uma posição assim, cara, quem é a gente na fila do pão? Nada, ninguém. E você fala, caraca, então, tipo, o buraco ainda é muito... Tipo, é muito para além de onde a gente já chegou, entendeu? Então, por mais que a gente chegou nesse lugar, e a conclusão que eu cheguei foi, eu não vou conseguir vencer esse jogo sozinho. Não tem como. E para vencer ele sozinho, de um lado eu faço a minha parte, né? Eu estou indo para o 7º filho agora, então se vocês não correrem, a minha galerinha vai passar vocês, entendeu? Que eu falo que eu estou fazendo a galerinha que vai fazer o futuro, entendeu? Então eu começo a treinar a minha galerinha para exatamente essa transformação de para onde a gente está indo, né? Para o mundo, eu estou construindo o mundo que eles estão indo, velho. Alguém aqui pensa em ter filho, velho? Sonha em ter filho, família, casar? E trabalhar tem alguma coisa a ver com isso? Véio? E o futuro tem alguma coisa a ver com isso? E vocês já ouviram alguém falar que, tipo assim, casar está difícil nessa geração, não está? Ter filho está quase impossível, né? Pagar faculdade, escola, então, plano de saúde, deve ser um troço muito doido, velho, né? Tipo... Então, nessa linha de trazer visão, velho, é esse formato. Assim. Então, se você sonha em casar e ter filho, você precisa conviver com pessoas que conseguiram fazer dar certo, não as que deram errado. A mesma coisa, a transformação ecológica é a mesma coisa. Tem um monte de empresa que está perseguindo e captando valor, o dinheiro está aí. Você pode ficar remando de um lado ou do outro, né? Então, são questões de escolhas que você vai fazer na vida, e essas escolhas que eu me orgulho muito que a gente construiu nos últimos 15 anos, que é o meu orgulho de verdade dentro das empresas. A gente é a segunda empresa certificada como B Company no Centro-Oeste. B Company é a maior certificação internacional de governança, sustentabilidade e pessoas, né? Então, pessoas, governança, sustentabilidade. O que a gente traz para o ESG aqui, mas a B Company é a maior internacional. A gente é 7 anos consecutivos Great Place to Work, com os melhores lugares para se trabalhar no mundo. E sem contar todo o pacotinho, né? Quando a gente fala de carbono, pegada neutra e coisa, isso é o mínimo que a gente tem que fazer para começar, gente. Assim, então você está aprendendo e falando, nossa, descarbonização da economia. Você fala, cara, isso é o mínimo que já é do passado, já passou. Entendeu? Tipo assim, então você não pode sair da faculdade pensando que você chegou aqui. Né? Tipo assim, chegou aqui não, esse é o começo do rolê. Né? O rolê é muito mais profundo que esse. Né? Não... Então eu faço um convite primeiro para vocês. Quem tiver afim de participar da comunidade, lá eu mando informações, mando conteúdo diariamente, não, mas frequentemente. Então, se alguém quiser participar e entrar, escaneia o QR Code aí. Na verdade, é um grupo onde a gente trago outras pessoas do ecossistema, a gente traz empresas, e agora eu vou começar a trazer também universitário e outras pessoas. Então, esse é um grupo que eu acabei de criar para trazer, para botar vocês para dentro, para falar, gente, se depois tiver alguém que queira mais caminhos de visão, alguma coisa, eu estou lá, várias pessoas no meu time vão estar lá também,
E a gente troca informações e compartilha do que a gente tem visto em outros ecossistemas e outros lugares do mundo, né? Sejam muito bem-vindos se vocês querem participar com a gente. Então, topam a viagem, velho? Topam buscar uma nova perspectiva de visão? Se desapegar dos conceitos que a gente tem, das briguinhas que a gente tem, das intrigazinhas que a gente tem? Bora? Quando tu vê a cara dele assim, tu pensa em sustentabilidade? Tu pensa em oportunidade para o Brasil? Você fala, caraca, agora a coisa vai dar certo. Velho. Faz sentido, não? Não? Já ouviu alguém falando diferente disso, não? Alguém sabe por que o Trump está metendo louco? Ele está metendo louco, velho. Ele está praticamente em guerra, velho. Mas por que ele está fazendo isso? O que sai da boca dele em quase todas as frases que ele fala? Porque no jornal a gente só pega recortezinhos, né? Mas o que está por trás de verdade? Porque ele está guerreando pelo quê, velho? Ele está metendo louco pelo quê, velho? Por que ele está, né, assim, fala, é louco, mas pelo quê? Pelo quê? O que ele quer fazer, entendeu? Alguém sabe falar, não? Ninguém chuta? Então até vou fazer uma correlação mais louca ainda. O que ele está fazendo que tem tudo a ver com a principal pauta da ONU, por exemplo? E a principal pauta do Brasil esse ano? E que o maior problema dele é a maior oportunidade nossa, velho. Papo estranho, né? Vocês não falam, mas talvez no final eles falam, Duda, vamos ver, né? Não. Aqui eu peguei alguns recortes do Trump, né? E você vê tudo que ele fala lá, né? O Trump, precisamos do dobro de energia que temos hoje, por conta da IA. Precisamos furar poço de petróleo, porque a gente tem que vencer o status quo energético. E a gente fala de petróleo, a gente fala de energia, Vocês sabem que a energia tem quase todas as abas ali? É porque que é o nosso grande gargalo que a gente vive hoje no mundo, né? Hoje a gente já vive um déficit de energia. E a próxima guerra mundial é por energia. Um dos tópicos principais é a energia. E quem tiver energia está na frente. Então, o que ele está fazendo desesperadamente? Alguém sabe quanto que a inteligência artificial consumiu no ano passado? Alguém chuta? 2% de toda a energia consumida no mundo, velho. Então, você fala assim, a inteligência artificial, por exemplo, nem chegou onde é que ela tinha que chegar, mas só ela já consumiu 2% da energia, velho. Então, você fala, o próximo país que vai conseguir ter mais data center, mais processamento, mais coisa, é quem tiver energia, velho. Não é nem quem tem processamento mais. A expectativa para esse ano chega em 3 e pouco, a expectativa é que ano que vem bate os 4%, velho. Então, quando você fala assim, o próximo rumo é inteligência artificial, você fala, mas antes existe, para ser processado tem que ter energia, velho. E antes disso tudo ainda, se você falasse assim, quem que é o braço direito do Trump? O Musk, né? Que é um maluco que bancou a campanha dele, bancou tudo, fez tudo, né? E você fala assim, então, e o Trump, você olhando assim, você fala, ele gosta do Brasil e o Musk gosta do Brasil, velho? Não, né, amigo? Assim, não tem sentido, não tem, velho? Aí você fala assim, você já viu uma galera botando placa solar no telhado, não já? Aí quando você lê essa reportagem aqui, você fica como, velho? Lê lá comigo. Como é que o maior projeto de usina solar renovável no Brasil, do ano de 2025, será feito pelo Elon Musk? Como você explica? Não estou inventando, não, é reportagem lá, ó, saiu no R7. Lá. Pode dar um Google aí, é verdade. A maior usina solar em implantação no Brasil será construída pelo Elon Musk. Aí você fala, o que eu tenho a ver com isso, velho? Você fala, não, provavelmente você está no planeta errado e no país errado, entendeu? Porque ele está vendo alguma coisa que você não está vendo, concorda? Também, faz sentido. Faz sentido. Passa por potencial, passa por mercado, passa por que eu vim falar para vocês aqui, né? Onde é que está o potencial de mercado de vocês, né? Qual que é o mercado que vocês vão entrar? Ninguém tem dúvida que é energia. Ninguém tem dúvida que a energia passa por um monte de cadeia produtiva. Ninguém tem dúvida que até os caras que parecem que estão brigando mais maluco do mundo, eles estão investindo no Brasil também, velho. Então você fala, mas você concorda que é contraditório o rolê? Então o que eu quero trazer para vocês só de expectativa é que muito antes de existir esquerda contra direita, Estados Unidos contra o Brasil, Trump é doido ou não é, coisa e tal, velho. Se vocês estão no mercado de trabalho pensando no futuro, até a galera por trás, porque o cara está fazendo isso para ganhar dinheiro, concorda? Ou vocês estão fazendo isso por filantropia? Por cultura woke? Por abraçar a árvore? Provavelmente ele está fazendo por grana, concorda? E fazer por grana ele está fazendo no Brasil, velho. Então como é que você fala que o cara está olhando e falando, meu principal empresa, ele falou, já lancei foguete, eu já fiz não sei o quê, e ano que vem agora eu vou ganhar dinheiro no Brasil com energia limpa. Aí você fala, nós está ficando para trás, nós não estamos sabendo de algumas coisas que esse pessoal está sabendo, concorda? Vocês pensam assim, não? Não, agora vocês estão balançando a cabeça que sim, mas vocês falaram que não, velho.
Vocês pensavam assim antes disso? Não. O futuro, como qualquer organização que a gente desenvolve um monte, a gente fala que o futuro é cultura, né? Então toda empresa precisa de processo, precisa de cultura e cultura verde, né? Vocês conseguem aterrissar isso que é cultura verde? Vocês vão entrar numa empresa, vocês precisam ter adequação cultural, né? E aí quando você fala assim, beleza, vou passar lá no teste de cultura. Você for entrar nas águas, você faz um monte de teste lá psicotécnico lá, só para a gente conhecer como é que você vai reagir à nossa cultura. E aí você fala, tá, mas o futuro é cultura verde, é o próximo degrauzinho, né? E você fala assim, e você está pronto para esse rolê? Você sabe o que é? Você vai chegar lá nas águas bombando. Você fala, vou chegar lá e vou bombar, velho. Aí se você fosse buscar uma referência no mercado, você fala assim, cara, vou buscar um cara para eu seguir. Tem que ter um cara que entende de cultura verde. Quem vocês buscariam hoje no Brasil? Você fala assim, que tipo de pessoa que estaria largando tudo e fala, vou investir em verde, velho, vou investir em cultura, velho. Grita um nome aí. Eu já mostrei para vocês que a gente está dando um zoom, né? A gente está subindo no Brasil. Aí vocês começaram a ver, você falou, comecei a subir e ficar, tem uma pracinha, lá tem minha casa lá embaixo, velho. Não, tem um rio, tem um parque aqui. Ó, cara, e quando você está lá em cima, você começa a ver um monte de coisa que você fala, caraca, talvez o bagulho lá embaixo é diferente do que eu achava. Quando eu estava lá na frente, eu estava vendo só um muro na minha cara e achando que não tinha nada depois do muro, né? Ninguém tem uma referência, não? Chuta alguém aí, galera. Se eu falasse para vocês, por exemplo, assim, para vocês pesquisarem e se inspirarem no Paulo Guedes, o que tu acha? Aí tu vai falar, porra, Zago, o cara é banqueiro, velho, o cara é ex-banqueiro, velho, o cara era ministro do Bolsonaro, velho. E aí tu fala que eu vou pegar e estudar cultura verde, velho, com um banqueiro bolsonarista, velho. Faz sentido, velho? Tem alguma lógica, velho? E se eu falar para vocês que o Paulo Guedes, depois de ser banqueiro, depois de ser ex-ministro, de ser coisa, ele largou tudo agora e ele fundou uma escola verde. E o propósito dele é ser a maior escola verde do Brasil. Velho. É isso, chama Vivens Business School. Velho. Pode entrar aí, está lá, é o plano do Guedes. Depois de ser banqueiro, de ser bilionário, de virar ministro de Estado, agora ele é professor de cultura verde. Abre o Instagram dele ontem, ele estava dando aula lá de cultura verde. E aí? Tem lógica, velho? Parece fake news, velho? Parece que eu tirei uns prints e inventei lá com IA, velho? Tá parecendo, moça? Tá parecendo que é IA, né, velho? Tá parecendo que é ChatGPT, velho? Tá parecendo que não tem sentido nenhum, velho. Mas depois tu dá um Google aí, tu vai ver, velho. Entra lá, Vives Business School, né? Inovação que aumenta a produtividade, reduz os custos, acelera o crescimento e melhora a eficiência ambiental. Serão as mais rentáveis. Um dia todas as empresas serão empresas verdes, inclusive a sua. Você imaginaria esse cara falando isso? Véio? Se eu falasse que essa frase era dele, tu topava, velho? Se eu te falasse que o banqueiro largou o banco, velho, e foi fazer o que tu tá com medo de fazer, velho. Aí tu tá parecendo mais o cara que vai sair e entrar no mercado e falar, cara, eu vou entrar no mercado e eu vou resolver o problema do Brasil, eu vou fazer um mundo melhor. Ou tu está na cadeira do ativismo, do abraçar árvore ou do abraçar gatinho, velho? Provavelmente a gente está em muitos momentos mais naqueles momentos, né? Tipo assim. Mas o ponto de inflexão que a gente vive, e o principal momento que a gente vive, o que ele defende, e que eu acredito muito que muitos cientistas defendem, é que o mundo a gente está exatamente num ponto de inflexão. Eu vou voltar para vocês lá na história. Imagina que a gente estava lá com o começo da Revolução Industrial. Ninguém estudou no NB, a gente estudou Revolução Industrial lá no ensino médio, né? E a Revolução Industrial, quando a gente estava lá no ensino médio, o que foi? Quando a gente saiu dos feudos e passamos a ter as indústrias, né? Vocês acham que isso aconteceu de um dia para o outro? A galera acordou e falou, opa, vamos embora, todo mundo acabou, mudou. Teve a Revolução. Não, a Revolução é um rolê que provavelmente rolou séculos ali, entendeu? Mas você concorda que já tinha uma galera fazendo? O cara que montou a primeira indústria, ele puxou a régua. O segundo também, o terceiro também, de repente tinha indústria para cacete. De repente já estava no auge da Revolução Industrial, já tinha mais gente dentro da fábrica do que lá nas fazendas, mas a gente tinha uma galera que estava com a mesma cara de vocês, falando, não, a gente gosta de cavalo mesmo, a gente fica aqui, junto aqui, cuidando do porco, da roça, do coisa. Esse negócio de fábrica vai rolar, não. Vocês acham que vocês estão no mesmo momento que lá da Revolução Industrial? Segundo grande parte dos pensadores e dos filósofos, eles afirmam que não é nem que começou, que já virou. Que nos livros de histórias daqui a 20 anos vai estar escrito lá, que a gente já está na segunda revolução pós-industrial, né? Que é uma mistura de inteligência artificial com alta eficiência energética que muda os processos, muda toda a cadeia produtiva. Então, a cadeia produtiva que foi inventada lá atrás, da fábrica, distribuição, loja, já falam que aquilo é passado, aquilo acabou, que lá não existe mais não.
Aquilo lá foi lá aqui está no livro de história do passado. O livro de história dos seus filhos não vai contar essa história, entendeu? Ela já vai contar a revolução que a gente está vivendo agora, entendeu? E para viver essa revolução que a gente vive agora, vocês precisam ser os primeiros protagonistas, concordam? Zago, não estou acreditando em nada que você está falando, não faz sentido, velho, não tem lógica, velho. Alguém acha que é isso? Não? Ainda está nesse momento? Não? Aí você fala assim, é porque você está falando de energia, você está falando do Trump, do Musk, você está falando da galera muito doida, velho. Aí você pega e fala assim, NRF, alguém sabe o que é? NRF é a maior empresa de varejo do mundo, a maior feira de varejo do mundo. Ela reúne os maiores varejistas do mundo. Então, aqui é um evento monstruoso lá nos Estados Unidos, monstruoso mesmo, assim, monstruoso. Reúne todos os grandes varejistas do mundo. E todos eles têm standzinho, ou vários standzinhos. Então, por exemplo, a Amazon estava ali, o Walmart estava com vários stands, estavam com várias coisas. Tipo assim. Então, você fala, todos os grandes varejistas estavam lá. E aí, se você falasse assim, Zago, o que foi o principal tema, se você der um Google agora e falar assim, tendências da NRF, tendências do varejo mundial para 2025, o que vocês apostariam que está? Vocês não nem Google, não, galera. Quando pesquisa no TikTok, manda um rolê diferente lá, que no TikTok também tem isso aqui, velho. Pesquisa uns trem diferentes lá que você vai conectar num mundo diferente, velho. Não, ninguém chuta. Quais são as duas principais tendências da NRF a 2025? Do varejo global. Se você falasse assim, Mercado Livre, qual que é as duas tendências do Mercado Livre para esse ano? Da Vivo? Walmart? Ninguém chuta nada, velho. Então você fala assim, para onde que eles estão indo, velho? Você fala assim, o que eu teria que saber para entrar lá no Walmart e falar, eu sou o cara, velho? Nada? Bom chute. Mais alguém? Inteligência artificial, o que mais? Galera, vocês não podem estar tão desplugados do mercado assim, não, velho. Como é que vocês vão arrumar entrar no mercado bombando, velho, desconectado do mercado assim, entendeu? Tipo, eu estou trazendo mundos bem diferentes, né? Primeiro eu passei na energia, agora estou passando lá no varejo, que é varejão, velho, que é lojinha. Você fala, não vou trabalhar na multinacional, não vou trabalhar na Coca-Cola, não. Vou trabalhar na loja, no varejo, park shop. Então, talvez o currículo de vocês esteja desatualizado até para trabalhar no park shop, velho, entendeu? Então, tipo assim, então, às vezes esse é um mundo doido, né? Que talvez a gente está formando engenharia, achando que a gente está tipo, na nata, que a gente está bombando, que a gente está no topo, velho, e a gente está desplugadão do mercado, velho. Tipo assim, a gente está fora, a gente está super fora. Nosso currículo já vai sair no mercado falando, tem a menor ideia do que eu estou fazendo, viu? Na NRF, né? Maior feira de varejo do mundo, aconteceu agora 2 meses atrás, as duas maiores tendências são inteligência artificial, sustentabilidade e economia circular. Esses são os nomes que aparecem lá. Se você fosse estudar alguma agora, você fala, caraca, estou começando a acreditar no Zago, velho. Estou começando a achar que faz sentido esse rolê de verde aí. Estou começando a achar que verde vai ser o futuro mesmo. E aí eu vou começar a estudar alguma coisa. Tipo assim, e aí se eu fosse estudar alguma coisa, você estudaria inteligência artificial ou sustentabilidade e economia circular? Mas por quê? Como que essa decisão é intencional? Como que o cara lá de tecnologia de informação ou de computação, como, amigo? Por que na computação, velho, tu vai estudar sustentabilidade e economia circular e não inteligência artificial? Por quê, velho? Qual que é a intencionalidade? Por que isso faz sentido? Por quê? Se você olhar essas duas, que eu falo assim, Zago, olha para as duas lá. Se eu olhasse para as duas, eu te falaria claramente. Eu falo assim, eu aposto, tem que ter muitas duas, tem que conhecer muito das duas coisas. Tem que bombar nas duas, velho. Mas se eu falasse assim, tem uma, para mim, que é muito melhor que a outra. Ninguém dá nem uma pista, não? Vocês estão em choque ou vocês não estão falando mesmo? Qual que é o rolê? Se vocês falarem, eu consigo ajudar vocês a irem mais fundo. Eu consigo mostrar lá de cima do avião e falar, olha lá, ó, tem aquele parquinho assim mesmo, então aquele bagulho ali é doido por conta disso, entendeu? Por quê? Economia circular, mas por quê? Bom, é um bom cheiro, é um bom começo. Boa. Ela falou que nada é eterno e você vai ter que usar o que acabou para recircular. Vocês podem dar um Google também, porque isso é velho pra cacete. O que mais tem no mundo? E o que é mais escasso no mundo? Vocês podem pesquisar também essa frase da missa de filósofo da antiguidade. Velho. A coisa mais escassa que existe no mundo é consciência. Então, talvez o que mais falte em você, pode dar um Google lá, você botar assim, a abundância de consciência, a escassez de consciência, velho, é porque isso é um potinho que você pode encher ele, e quanto mais você enche ele, mais vazio você descobre que ele está, e quanto mais você enche ele, mais vazio ele está, e ele é sem fim, sabe? Mas apesar que isso no universo é abundante ao extremo.
Só que isso depende de um esforço intencional nosso de conseguir chegar nessa abundância. Então, ela parece que não é, né? Aí eu vou pegar a descrição aqui do site da NRF, né? Lá no site da NRF tem lá tendências, eu só traduzi, velho, Google Translate. Aí ele coloca assim, acho que pulou aqui, das duas tendências, inteligência artificial. Ele coloca que 2025 são os agentes, então, ou seja, se você está em 2025 e você não sabe criar um agente de IA, você também está fora já do campo, porque o rolê é agente de IA, não é nem IA mais, IA já é passado, agora é agente de IA. E ele coloca que é agentes personalizados, simplifica a tomada de decisão, aí ele coloca os assistentes de compra, mas ele coloca que a adoção generalizada pode levar mais tempo devido a custos e preocupações com dados. Vocês concordam? Faz sentido fazer. Eu conseguiria escrever essa frase, né? Faz sentido. Aí eu comparo com sustentabilidade social. É o texto que está lá no site deles. Impulsionadas pelo interesse dos consumidores em economizar dinheiro, ser mais sustentáveis e apoiadas por novas estruturas regulatórias, a estratégia de negócios circulares estende a margem de lucro do varejo, além do ponto de compra inicial. Aumenta a fidelidade à marca e criam benefícios ambientais e sociais. Pronto, esse é o translate do site. Velho. Por que um é melhor que o outro? Se você fosse estudar hoje. O que você falaria para um amigo de computação? Fala, amigo, velho, o meu verde, velho, é melhor que o teu TI, velho. Ou então nós temos que estar abraçados no rolê, velho. Como tu convencer ele lá agora? Ah, lá, ele tá cheio de marra, abração cruzado lá. Pô, o bicho é grande, velho, né? Se for para briga é foda, velho. Não. A análise que eu gosto que vocês precisam olhar, vocês falaram, vocês querem ir para o mercado para ganhar dinheiro, concorda? Para ganhar dinheiro não, porque ninguém ganha dinheiro, né? A gente faz dinheiro, né? Ganhar dinheiro é ilusão, a gente faz dinheiro. E aí, quando a gente olha para os dois aqui, quando ele traz economia circular, ele aterriza isso falando o quê? Que os consumidores querem gastar menos. Você acha que é uma premissa verdadeira? Que todo consumidor quer pagar mais barato? E que todo consumidor quer pagar mais barato, e se for sustentável, é melhor ainda. E do lado do varejo, isso aumenta as margens. Então, o empresário e os funcionários vão ganhar mais dinheiro. Velho. Então, você fala, um jogo está todo mundo feliz, não é? Então, aqui é um jogo de ganhar dinheiro, enquanto o outro é um jogo de gastar dinheiro. Velho. Então, enquanto um é ferramenta, o outro é como eu ganho mais dinheiro, como eu faço mais dinheiro. Então, qual dos dois vai ser a tendência mais pesada? Velho? Mas qual que é mais fácil de usar? Inteligência artificial, velho. Tu abre o WhatsApp e agora lá em cima tem IA, tu mandou, acabou, tu usou, velho. Então, um é ferramenta, é fácil de usar, é fácil de implantação, mas tem um parangolê ali, mas no final é gastar dinheiro. Mas do outro lado, são modelos de negócio, o outro é ferramenta, o outro é modelo de negócio. Zago, eu não entendo muito bem esse rolê, não. Não faz muito sentido, não. Aí você fala, cara, a palestra auge, ó, isso aqui foi o principal painel que rodou o mundo inteiro bombando. Ali você tinha o Walmart, Target, e qual que era o tema da palestra deles? Circularidade como modelo de negócio. Aí você fala, eita lasqueira, velho. O Walmart está falando e apresentando lá na palestra que ele tem um modelo de negócio sustentável verde, velho. Aí você fala, não. Aí você assistir, por exemplo, o último podcast do CEO da Vivo, ele está falando que a Vivo só não quebrou quando a tecnologia de telefonia acabou, porque a Vivo investe desde sempre em circularidade e sustentabilidade, velho. Aí você fala, não, velho, o setor de sustentabilidade da Vivo estava fazendo festinha, velho. Assim, a galera estava cuidando lá de diversidade só, é a principal pauta, acabou, o resto é bobagem, velho. Faz sentido? Alguém está incomodado com alguma coisa ou não? Não? Podemos seguir desse jeito ou não? Então, só para aterrissar vocês, para trazer vocês, ver se vocês estão no mundo ainda ou não. Alguém sabe o que é SAF? 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 Alguém sabe o que é SAF? Galera do futebol sabe o que é SAF? O que é SAF? Fala aí. SAF. O máximo que a galera costuma chegar normalmente quando eu falo isso é no SAF do futebol, né? Tem alguns times que estão virando SAF. Mas o que é o SAF que importa para a gente aqui? Nem chute, não, galera? Tá, vou falar para vocês o potencial que isso tem de mudar. E por que isso está grandão. Olha, só isso aqui tem potencial, só o SAF, de adicionar 36 bilhões de dólares ao PIB do Brasil. Aí eu vou falar, por exemplo, assim, quando a gente fala... Todo mundo já ouviu falar aqui de carbono, né? Reduzir pegada de carbono, descarbonização, neutralização. No Brasil, quem seria a nossa grande vilã? Quem é o vilão do carbono? O petróleo. Quem produz petróleo no Brasil? Quem arranca da terra, refina e faz? Petrobras. Petrobras vende o quê? Petrobras é uma empresa de quê?
combustível, de que mais? Fertilizante, coisa. Petrobras já tem 4 anos que ela se posiciona como uma empresa de energia. E quando você pega a matriz energética da Petrobras, do que ela produz, Petrobras, ano passado, ela lançou... Petrobras vende produtos que a gente conhece, né? Gasolina no posto, né? Petrobras, ano passado, lançou o primeiro serviço dela, velho. Primeiro serviço recorrente de carbono, velho. De descarbonização, velho. Compensação de carbono. Então, você fala, Petrobras já se posiciona como empresa de serviço e Petrobras se posiciona como empresa de serviço de energia. Aí você fala, oxê. Pode dar um Google aí, qualquer palestra da Petrobras, qualquer coisa da Petrobras já se posiciona como empresa de energia. E por que é uma empresa de energia? Porque na guerra não é de energia? O dinheiro não está indo para energia? Aí a gente pega aquele primeiro pacote inteiro ali, eu só obtive vocês, mas o símbolozinho está embaixo, esse primeiro pacote todinho que é de energia. Ó. Petrobras tem no portfólio dela, ela tem um bocado lá de energia solar e eólica já. Ela tem Biobunker, que é o principal serviço que ela lançou no passado. Ela tem hidrogênio verde, ela tem SAF. Só para mostrar para vocês o potencial que isso tem de mudar tudo o que vocês conhecem antes de vocês saírem da faculdade. SAF é o seguinte, alguém já ouviu falar que tem gasolina no álcool? Já, né? Quando você abastece o carro lá, tem um pouquinho de gasolina no álcool. A Europa fez a mesma coisa. A Europa falou, todo avião para voar na Europa tem que ter um pouquinho de álcool no diesel, no combustível. Pronto, só isso. O SAF é o álcool na gasolina. Isso. Aí você fala, e o que eu tenho a ver com isso, velho? Por que isso é um problema meu, velho? Estou sentado aqui no UNB, velho. E por que eu não estou tendo aula de SAF, velho? Por que meu professor não está metendo louco no SAF, velho? Por que isso muda no meu rolê? Porque é o seguinte, para produzir SAF, para abastecer 1% do que a Europa precisa comprar em 2025, de onde que vem o SAF? SAF é um combustível refinado, tipo um álcool. Então, ele vem na cadeia produtiva grande. Ele pode vir da soja, do trigo, do milho, da macaúba, de um monte de coisa. Ele precisa de óleo para fazer refinar e virar SAF. Velho. Só que sabe qual que é o problema? Que se vender 1%, tem 3 países no mundo que têm capacidade produtiva de produzir o SAF que a Europa precisa. Para esse ano agora, obrigado por lei para comprar. Só 1%, não dá em ninguém. Esse 1% só tem 3 países com capacidade. Estados Unidos, o Trump quer? Não. Ele cortou todas as linhas, porque o maluco quer petróleo. Velho. Segundo é Índia, terceiro é Brasil. Não tem nenhum outro lugar no planeta que tenha capacidade produtiva e cadeia produtiva para produzir SAF para abastecer esse 1% da Europa. Aí você fala, bom, então estão brigando só com a Índia. É nós e a Índia, velho. O Trump saiu fora do jogo. Aí você fala, bora, é nós, vamos fazer SAF, velho, porque a gente precisa de 36 bilhões de dólares para o Brasil, velho. Se a gente botar 36 bilhões de dólares no Brasil, só que aí começa a parte legal, que é o quê? Da nova economia, do novo mercado, né? Sabe, a Petrobras já está produzindo SAF. Esse mês agora foi lançada a primeira fábrica industrial que começou a vender SAF em larga escala, a primeira refinaria em larga escala. A Petrobras está transformando 3 refinarias dela para refinar SAF, velho. Um monte de usina de álcool começa a refinar SAF também. Fala, para de fazer álcool, começar a fazer SAF, velho. Aí você fala, Zago, não estou entendendo ainda por que isso pode mudar tudo, velho. Alguém já viu falar que o Lula está falando que ele está procurando por que o ovo está caro? E ele não consegue explicar por que o ovo está caro? E por que ele não consegue explicar por que o café está caro? E por que o chocolate está caro, velho? Por que ele não consegue explicar? Porque vocês já ouviram falar que o mundo vai ter mais crises, né? Que as crises vão ser mais rápido, que o mundo é mais cíclico cada vez mais rápido. Pela transição, pela mudança energética, pelo aumento da temperatura, cada vez vai ter lugares mais frios, mais quentes, menos estabilidade, isso vai mudar cada vez mais rápido. Só que, além de mudar cada vez mais rápido, a tecnologia está avançando tanto, que é o caso do SAF, do hidrogênio verde, do biodiesel, do biobunker, do biogás, da biomassa, que você começa a ter muitas outras cadeias produtivas. E o que essas cadeias produtivas elas fazem? Se a Petrobras virar e falar assim, vou produzir, minha refinaria está pronta, e vou produzir SAF para vender para a Europa. E vou fazer isso de milho. Sabe quanto precisa de milho? Todo plantado no Brasil. Só esse tantinho, velho. Aí você já imaginou se a Petrobras amanhã começa a comprar todo o milho plantado no Brasil? Ou se tem uma galera que monta uma refinaria, o cara tinha uma refinaria de álcool lá no interior de São Paulo. O cara muda para refinar SAF, o cara fala, meu irmão, agora eu compro tudo, velho. Eu compro a cana, eu compro o milho, eu compro tudo, velho. O que acontece no mercado nosso amanhã, velho? Tudo que é derivado de milho, de soja, de trigo, de coisa, sobe o preço, velho. E você fala assim, vai subir? Vai subir, se eu tenho demanda, é mercado, velho. Mercado é isso. Se tem alguém que eu quero comprar, não tem ninguém que quer produzir, alguém vai ter que produzir, quem produzir vende, quem produzir bota o dinheiro no bolso, e você fala, o resto da cadeia, velho? Vai mudar as cadeias tudo, velho. A cadeia alimentar vai mudar, as cadeias produtivas vão mudar, todas as cadeias vão mudar. Conseguem ver isso, não? Então,
frases desse tipo, o ovo ficou mais caro, de repente o cacau dobrou de preço esse mês, e no outro mês vai dobrar mais ainda, e vão ter que começar a fazer chocolate de outra... Isso vai ser cada vez mais normal, velho. Cada vez mais rápido, velho. E como modelo de negócio, economia de coisas que nascem, morrem, coisa, se você pegar ali, por exemplo, se você der um Google e falar assim, caramba, Zago, tu falou que energia solar tá bombando, velho. E lá no meu condomínio, meu tio também me encheu o telhado de placa, e tem meu primo que está ganhando maior grana com energia solar, velho. E aí, então, pô, se até um Musk vai ganhar dinheiro com energia solar, eu também vou ganhar energia solar. Aí tu vai lá e dá um Google, está escrito assim, energia solar. Já passou o momento, está em crise agora. Aí você fala, uai, mas eu nem entrei ainda, velho. E o Musk está chegando agora, por quê? Porque energia solar, montar grandes usinas de energia solar para energia distribuída, para injetar na rede, é um negócio que já foi bom, já nasceu, já desenvolveu, um monte de gente ganhou dinheiro, ele acabou. E você fala, é um modelo de negócio que nasceu, morreu, desenvolveu e acabou, e tu nem viu, velho. Então você fala, esse formato que as coisas vão nascer, crescer, desenvolver, vai ser cada vez mais rápido. Quando a gente fala, por exemplo, assim, compensar carbono, começar carbono plantando árvore é o mais legal, não é? Você fala assim, pô, plantar árvore é massa, velho, né? Também deixando pra cacete, a gente plantava pra cacete. A gente acabou de entregar agora, a gente plantou 100 e tantas mil mudas e estamos monitorando mais 300 mil mudas, doutor. Então só essas chuvas agora aqui, passou pelas águas lá, quase, bota aí, umas 300 mil mudas, velho, plantadas. Aí sabe o que é o biobunker, velho? A Petrobras falou assim, o problema é que eu preciso pegar o carbono da chaminé da indústria, não é? Ele é o problema quando ele vai para o céu, né? Aí o que um gênio na Petrobras falou? Ele falou, não, ele faz o seguinte, para tirar o petróleo que eu vou continuar tirando, eu tenho que bombar gás. Aí ele falou, eu vou pegar o duto que leva gás até a indústria, vou ligar ele na chaminé. Aí o gás que sai da chaminé, que é o carbono, eu bombo ele lá para a refinaria e bombo ele para a terra. Eu vou enterrar carbono. Aí se eu enterro o carbono, ele não foi para a atmosfera. Se eu foi para a atmosfera, eu compensei o carbono, velho. Aí ela montou o primeiro serviço de descarbonização dela, velho. Enterrando o chaminé, basicamente pegando o gás da chaminé e usando para tirar petróleo, velho. Aí você fala, funciona como descarbonização? Funciona, velho. Você acha que ela vai ganhar pouco dinheiro, velho? Muito dinheiro, velho. Mas são novos negócios, novas economias. E eu queria perguntar para vocês, o que vocês querem saber, velho? Como é o de vocês? Fala aí. Meu tempo está acabando. Então você fala, Zago, estou vendo tanta coisa lá em cima, o mundo parece tão alto, o mundo parece tão grande, velho. O que você queria saber? Pergunta alguma coisa, velho. Levei vocês só para um mundo grande, né? Então lá tem Petrobras, tem Musk, tem solar, tem o varejo inteiro, está indo todo mundo indo para o verde, todo mundo para a economia verde, tudo mudando. Na minha trajetória, eu já passei por um monte de coisa, né? Esse ano de COP. O que a COP tem a ver com a gente, velho? A principal bandeira da COP é a nossa... Tendo COP no Brasil, a gente está falando de COP 24 horas por dia, né? Porque toda a gente, como pessoa, como Brasil, como empresa, era a hora da gente estar zero dividido. A gente está 100% focado em criar estratégia, sustentabilidade e comunicação. Velho. Como que a gente vende para o mundo de falar, nós temos um projeto doido aqui, velho, bota a grana aqui que nós põe de pé, velho. Porque aquilo tudo ali, só aquele mapeamento que eu falei para vocês, é em cima disso aqui. Só isso aqui dá 430 bilhões de dólares. Então vai desde transporte, têxtil, plástico, extrativismo, sistemas agroflorestais. Então a galera que é do agro, por exemplo, só ele tem dinheiro para cacete. Então você fala, isso é o que vai acontecer. A gente está pegando a COP agora para ser a nossa vitrine, entendeu? Vai rolar, vai rolar. Tem muita gente boa trabalhando para isso. Entendeu? A gente mesmo está trabalhando pesado para fazer uma COP incrível, velho. Além do barulho político, da treta política, da confusão, por baixo tem iniciativa privada gerando valor e fazendo acontecer. Então essa cadeia produtiva que vai mudar drasticamente, né? Vocês estão com mais cara disso do que quando começou, velho. Concorda ou não? Faz sentido, velho? Tu tá indignado, velho. Tu que queria ganhar 2 contos, velho. Tu tá bravo já, velho. Tu tá incrédulo aí, tu tá... Então vocês concordam que é ativismo, velho? Que é o woke, velho? Que é abraçar a árvore? Que é só a Amazônia pela Amazônia? Que é gatinho? Vocês concordam que a gente precisa se preparar para isso, velho? Porque isso aqui é muito palpável, velho. Isso aqui eu te falei. Isso aqui eu te falei quais são os projetos. Eu te falei onde está o dinheiro, quem está fazendo, como está fazendo, quem que vai montar. Os projetos que não têm dinheiro ainda, quem está captando dinheiro, quem está buscando dinheiro. Velho. Na COP agora, a gente vai trazer investidor do mundo inteiro para botar dinheiro aqui para fazer isso aqui, entendeu? Vocês viram agora o dinheiro que a CIMED trouxe para o Brasil? Alguém conhece o João da CIMED? Não conhece o João da CIMED, velho? Depois vocês botam aí, João da CIMED. João é doido, velho, maluco. Velho. A CIMED alguém já comprou, né? Porque menos doente a gente fica, né? E na farmácia comprar um CIMED amarelo, a gente já comprou, velho. O João da CIMED, ele é doido. Eu estava com o João da CIMED uns 15 dias atrás. O João acabou de trazer para o Brasil 2 bilhões e pouco. E o que ele coloca é que a CIMED, junto com a nova estratégia de farmácia da indústria farmacêutica, junto com a parte de sustentabilidade dele, reinventando a cadeia produtiva, ele acabou de trazer o fundo soberano de Singapura para investir na CIMED, velho.
Uma indústria 100% brasileira, velho. Indústria farmacêutica, velho. E aí tu vê ele falando da cadeira de sustentabilidade, que tem a sobrinha dele, que cuida da cadeira de ESG, que montou o rolê, que fez tudo ficar bonitinho. E com isso eles criaram uma nova cadeia produtiva de como a farmácia funciona, de como gera o valor para o farmacêutico, de como o remédio vai chegar mais barato na ponta. Então isso é circularidade, isso é mercado disruptivo, isso é coisa. Então se você fosse trabalhar até na farmácia, velho, então, assim, você tinha que estar pensando de outro jeito. Então, sustentabilidade, circularidade tem tudo a ver com isso. Concorda ou não? Caraca, e sai daqui sem ninguém falar nenhuma dúvida, velho. Ninguém pergunta nada, velho. Diga, moço. Você já se quer? Você já se formando agora. Vou te contar minha história de formação, tá? Eu queria passar para engenharia civil na UNB, igual um amigo ali. Eu queria ser engenharia civil. E aí eu não passei no vestibular. Na verdade, porque eu era inteligente, mas eu era vagabundo, velho. E aí eu não passei no vestibular. Foi o primeiro ano de cotas no Brasil, aqui na UNB. E aí eu não passei, eu fiquei puto pra cacete. Eu falei, pai, quero fazer cursinho pré-vestibular, que eu quero passar na UNB, velho. Aí meu pai, como eu empreendia já desde os 16 anos, eu já tinha comércio varejista, eu tinha uma loja na Ceasa, eu tinha uma loja de artesanato, doce, dentro da Ceasa, depois abri uma loja no Gilberto Salomão. Então não comecei com dinheiro com nada, comecei com a loja na Ceasa, então abri a loja na Ceasa, depois abri outra, fui abrindo CNPJ, fui abrindo um monte de CNPJ. Então hoje eu tenho alguns filhos, mas tenho muito mais CNPJ que filho. Então o meu mais diverso, por exemplo, nosso principal negócio é a Zago, parte de socioambiental, né? Mas o mais diverso nós, por exemplo, eu sou presidente da Faculdade de Filosofia e Teologia daqui de Brasília. Então, você vai ter diversidade de CNPJ, eu tenho um monte. Velho. Mas de onde começou tudo isso? Né? Não passei no vestibular da UNB. E aí eu falei, pai, paga um cursinho para mim, 6 meses eu passo, velho, de boa. Velho. E aí ele falou, filho, eu prefiro pagar um cursinho de corte e costura para você do que um pré-vestibular, velho, porque você vai perder 6 meses de vida. Como tu é virador aí, velho, tu nem te dou dinheiro, velho, tu se vira aí, desde moleque tu faz teu dinheiro, velho. Então ele falou, então não vou pagar o pré, pago outra, não vou pagar não, velho. Tipo assim, não vou, velho. Eu saí puto pra cacete, falei, cara, que merda, velho. Aí quem não sabe o que faz o quê? Faz direito, velho. Aí eu fui lá, fiz direito no CEUB, velho. Tinha minhas lojas, entendeu? Achava direito paia pra cacete, velho. Mas fiz direito para formar, para ter um diploma. Passei na OAB um ano antes de formar. Então, um ano de formar, aquela época eu podia fazer a prova. Eu falei, vou fazer a prova. Fiz a prova, passei. Aí eu cheguei pro CEUB e falei, me dá todas as provas aí que eu vou fazer. Aí fiz todas as provas do 1 ano e meio que faltava. Passei em todas as provas, o CEUB me deu o diploma. Saí com o diploma do CEUB de direito. Aí comecei a dar aula de direito no IESB, velho. E eu falando, velho, não, gosto de educação comparativa, gosto de aula, gosto de coisa, mas, tipo assim, mas eu sou o vagabundo da sala, velho. Não sou, tipo assim, eu sou do fundão, velho. Tipo. Aí falei, cara, eu vou largar minha carteira de trabalho sem ser assinada, pedi demissão do IESB, e falei, eu já tinha a loja, e foi aí que eu abri a Zago, né? A empresa de consultoria socioambiental. Então, a Zago nasce de onde, né? E por que eu queria consultoria socioambiental? Meu pai e minha mãe foram do IBAMA a vida inteira. Minha mãe era diretora de licenciamento ambiental do IBAMA a vida inteira. Então, dentro de casa, eu ficava ouvindo eles falando que, cara, licenciamento ambiental não dá certo, as empresas, né, ninguém consegue cumprir isso, essas normas é difícil de fazer. Mas elas falam assim, mas tem uma ou duas empresas que fazem. Então, assim, então, se tem alguém que faz, não é impossível, velho. E é o mesmo rolê de visão para vocês. É, tipo assim, se tem alguém que faz, velho, eu dou conta de fazer, pô, entendeu? Tipo assim, então, o que vocês precisam buscar como referencial são coisas desse tipo. Então, o que eu busco hoje, né? Eu falo, tem que ter, eu amo viajar, velho. E amo viajar com a molecadinha, com a minha galera, com coisa. Aí hoje eu falo, cara, tem que ter alguém no mundo, velho, que tem mais filho que eu e que viaja mais do que eu, velho. Você concorda que tenha, velho? Em algum lugar do planeta sempre tem, velho. A gente não é a melhor Coca-Cola do deserto. A gente não nasceu, tipo assim. A gente acha que, tipo, pô, passei no NBA, zerei o jogo. Agora eu sou, tipo assim. Sempre tem alguém mais virtuoso que você, alguém mais inteligente que você, alguém que tem as skills que você quer. Então você tem que projetar o teu sonho de falar, cara, tem alguém que viaja mais do que eu e tem mais filho que eu. Fala, então tem que aproximar desse cara, velho. Vou entrar no ecossistema dele, velho, entendeu? Você fala assim, para ser igual ele? Não, porque se ele dá conta, eu só preciso olhar para ele e falar, se ele dá conta, eu dou conta, acabou. Entendeu? Tipo assim. Então você fala assim, e isso eu comecei a fazer para tudo a minha vida, entendeu? Tem alguém que é mais virtuoso que eu? Tem, velho. E ele toca o bagulho mais doido que eu? Tem, velho. Então pronto, preciso estar perto dele só pela ambiência. Falar, então, tipo, se ele dá conta, eu também dou conta, velho. Para eu sair juntando o que tem de melhor das pessoas e o que tem melhor dos ambientes. Então a mesma coisa, por isso que a palestra, tá legal você perguntar isso como visão e como ecossistema, é que eu comecei falando para vocês, a UNB é um ecossistema maravilhoso, né? Daqui você tem de tudo, ecossistema massa, incrível. Mas vocês que já estão aqui dentro, você tem que começar a olhar, cara, qual é a dificuldade que eu preciso dar um zoom out, eu preciso voar para o mundo, falar, o que tem de melhor aqui, e eu preciso transitar para outros ecossistemas. E outros ecossistemas, outra visão, você consegue ter, como eu falei, livro, está tudo escrito em livro, velho. Ninguém inventou nada agora, tudo isso aqui é velho. Então, assim, está tudo escrito em livro. Você conseguir ler o livro e traduzir, grande dia. O segundo passo são pessoas. Você olhar para alguém e falar, mas se ele fez, eu faço, velho. Esse bicho aí consegue fazer, eu também consigo, velho. Acabou, pronto. E o terceiro é ambiente, velho. Que o ambiente fala, que o ambiente te prova que aquilo é real, entendeu? Te prova que aquilo existe, entendeu? Então, se você está num ambiente tóxico, tu vai ficar tóxico, velho. Se está num ambiente bom, tu vai ficar bom, velho. É simples assim, entendeu? Tipo assim, se você se inspira e tem referências boas, tu vai ficar bom.
Então, esse racional de ter visão de aonde eu quero chegar, como eu quero chegar, o caminho que eu quero chegar, é uma coisa que a gente tem que fazer intencional, né? Tem que ter intencionalidade nessa busca. Então, por isso que o objetivo que vocês hoje querem fazer, não tem como ir lá falar sobre descarbonização, eletrificação, pegar um pontozinho, inteligência artificial, como faz um chatbot. Na idade de vocês, isso tudo é bobagem, entendeu? Tipo assim, você tem que ter intencionalidade, porque a técnica, cada vez, ela é mais fácil de se aprender, entendeu? E que a inteligência artificial está acelerando de processos, só para você ver, para mim, as discussões mais doidas que eu acho massa, é todo mundo já ouviu falar que o clima está esquentando, tá? E todo mundo já ouviu falar que mais 1,5 grau lascou, né? É que não defende. Aí tem uma galera que já defende que a inteligência artificial aumenta a produtividade, não é? Aumentando a produtividade, eu diminuo a demanda de energia. Então, a galera que já tem conta matemática que ele fala, olha, eu preciso aumentar o gasto de energia até aqui, que quando eu chegar aqui, o planeta vai ter essa eficiência, e essa eficiência compensa o aquecimento. Mas ele fala, mas a gente tem que ir até aqui, entendeu? Se a gente não chegar aqui, não vai, entendeu? Isso, por que tem muita gente que fala que vai chegar lá, por exemplo? Alguém já mandou um WhatsApp hoje? Mandou, não mandou? Esse teu WhatsApp foi processado por inteligência artificial. Na cadeia produtiva lá da galera de TI, a galera produtiva da WhatsApp, inteligência artificial, tem uma cadeia produtiva, não tem? Qual que é o custo mais caro do insumo deles hoje? Energia elétrica. O que a Meta acabou de fazer, que ela está fazendo agora, em primeiro trimestre de 25 nos Estados Unidos? A Meta, dona do WhatsApp, do Facebook, do alguma coisa, ela comprou uma usina nuclear, está reativando uma usina nuclear, velho. Então você fala, caraca, a Meta está se metendo, velho, para operar uma usina nuclear, velho. Para reduzir o custo da energia, porque ela precisa de energia mais barata. Aí você fala assim, só que o potencial do Brasil o potencial de energia do Brasil é o mais barato do planeta. Se eu pegasse, tivesse no Brasil, por exemplo, um moinho de vento no mar, né, uma eólica, gerando energia elétrica, eu pegasse 100% dessa energia, gerasse hidrólise no mar para gerar hidrogênio verde, bombasse hidrogênio para a Terra, e na Terra eu construísse um parque para consumir, né, um parque industrial, ou um servidor, ou data centers, ou um monte de coisa mesmo, uma cidade, para consumir hidrogênio verde como fonte de energia, essa energia em potencial, ela custa menos da metade da energia mais barata do planeta hoje. Velho. Então, por isso que fala que a gente tem um potencial gigantesco que é hoje. O Brasil tem capacidade de atrair tudo quanto é grande indústria do planeta, velho, todos os grandes data centers do planeta, porque você fala, a Meta quer operar, assim, racionalmente, a Meta quer operar uma usina nuclear, velho. Não, se alguém falasse assim, tem aqui, tem energia aqui, monta todo data center aqui e vem para cá. Para a gente e para ela não faz diferença, entendeu? Então, por isso que o Brasil tem um potencial gigantesco, além daqueles bi de dólar ali, porque a gente tem energia em abundância, por mais que a gente ache que não, a gente é um dos países mais estáveis do planeta. Então, você falar assim, não, a gente não é estável, não, tá aí Lula e Bolsonaro, eles são doidão, o cara vai ser preso. Você fala, não, gente, é bobeira, entendeu? Compara com a Ucrânia, velho, entendeu? Compara com a China, entendeu? Assim, você fala, a China está entrando quase em guerra lá por fome, velho. Então, você fala, cara, a gente aqui para entrar em guerra por fome, velho, tipo, não, está muito longe, entendeu? Por falta de água, de luz, de energia, então, assim, a gente tem tudo em abundância. Se a gente souber aproveitar, a gente é o que fala, a gente está no topo do mundo da próxima revolução facilmente, assim, facilmente. E isso é a interiorização do Brasil, são novos parques industriais, são... Diga, meu querido. Isso. Esse panorama até aqui, de onde que veio isso? Se vocês quiserem depois, manda um WhatsApp lá, eu compartilho com vocês o estudo completo, por exemplo. Mas esse aqui é um estudo feito pela AIA. A AIA, eu falo assim, igual a gente está montando ecossistema de base, a AIA é um ecossistema de peixe grande. Né? Assim, peixe grande lá está os gigantes do mundo, né? Os grandes fundos do mundo. E a AIA montou esse estudo para mostrar para o mundo que o Brasil tem de potencial. Né? E quando ela coloca assim, então ela nichou em algumas coisas. Isso aqui não é um retrato do Brasil inteiro, não. Ela falou, a gente não tem como zerar o planeta, né? Assim, e tudo que tem no Brasil de potencial. Então, ela pegou algumas cadeias produtivas. Então, ela falou, cadeia produtiva são essas aqui de baixo, tá vendo? Então, cadeia produtiva da energia, do agro, do têxtil, do coisa. Ela falou, nessas cadeias produtivas, eu quero mapear o que tem de oportunidade verde na mesa mesmo, assim, o que vai acontecer. Assim, não é
Não é um sonho grande, tipo assim, de energia. Eles foram lá e pegaram assim, o que está no plano de curto prazo da Petrobras, entendeu? Então, a Petrobras está falando que ela vai investir tantos bilhões nos próximos 5 anos nisso, nisso, nisso e nisso, entendeu? Então, por exemplo, a Petrobras não está falando que vai investir em eólica offshore. Ela fala que vai investir em eólica onshore. Velho. Então, pronto, aquele estudo. Então, isso aqui é só um número de... Só que você fala, mas já é cabuloso, entendeu? Já é colossal, entendeu? Já é. Então, para mim, a cabeça de se pensar circulariedade, ela é essa cabeça aqui, ó. Essa aqui. Aquela cabeça que a amiga falou assim, os recursos são finitos e eles acabam e a gente tem que voltar ele para a cadeia. Essa imagem é a imagem da Revolução Industrial passada, entendeu? E você fala que eu jogo lá o insumo, a matéria-prima na fábrica, levo para o consumo, tem a coleta e tem descarte, né? Por que falam que isso aqui é o passado? Tá? E são as empresas do passado. Porque antigamente funcionava assim, porque não existia tecnologia suficiente para se destravar algumas coisas. E você fala assim, mas esse destravar não é nem reconstruir isso tudo. Provavelmente agora são cadeias que estão... Essa circularidade, por exemplo, que eu falei da energia, e eu falei do Walmart, e falei do WhatsApp aqui, na cadeia da tecnologia, tem uma cadeia produtiva, né? Matéria-prima, produção, lá na tecnologia, lá no Meta, no WhatsApp. Tem aquela cadeia. Quando eu falo da energia, tem outra cadeia, produção, distribuição, entrega, consumo, coisa e tal. O futuro falam que é a intersecção das cadeias. Velho. Então, o dinheiro está em você conseguir ter know-how de uma cadeia estando na outra cadeia, entendeu? Por quê? Porque você vai conseguir trazer know-how de outra cadeia produtiva para encurtar a sua cadeia ou minimizar a sua cadeia. O que eu setaria como cabeça, velho, é do tipo, na verdade, vocês têm mais potencial que todo mundo, entendeu? Porque, na verdade, você não tem a cabeça muito... uma página em branco para poder usar como potencial diferentes áreas. Assim. Então, porque quando você pega o cara que já é macaco velho no mercado, ele que está travado e fala, cara, só existe isso assim, entendeu? Não existe outro jogo, entendeu? Vou dar um exemplo para vocês bem doido, que é a circularidade, por exemplo. Alguma de vocês aqui já sonhou em comprar alguma bolsa de grife? Lembra aí, Paris, velho? Bota lá... Fala o nome das bolsas de grife aí. Qualquer uma delas. Fala aí, meninas, alguma aí. Essas caronas aí, Louis Vuitton, Gucci, Chanel. Já ouviu falar alguma dessas? Tipo assim, um mercado de luxo. Né? Qual que era a premissa do mercado de luxo, velho? Escassez, exclusividade, coisa e tal, não era? Só que você concorda que eles foram até um ponto, velho, que é o cara olha a cadeia produtiva dele. Matéria-prima, produção, consumo, design, coleta e paf, né? Quando a gente fala de sustentabilidade há 10 anos atrás, a única visão que tinha é, não, a Gucci tem que começar a pegar as bolsas dela de volta e recauchutar as bolsas dela e vender de novo. É um bom caminho, velho, né? Então você fala assim, então, isso, antigamente, por exemplo, assim, como o ciclo está cada vez mais rápido, há 10 anos atrás ela não precisava pensar nisso. Se você der um Google hoje, por exemplo, você vê que todas as grandes grifes, velho, hoje elas já recompram a bolsa e vendem de novo. Velho. Então você fala, ela já faz isso hoje. Aí quando você fala dela trazer para outros mercados próximos, é que, por exemplo, a margem de uma bolsa da Gucci deve ser boa, não deve? Ela deve ganhar maior dinheirão com a bolsa, não deve? Só que o que ela conseguiu criar na cadeia produtiva dela? Ela tem um desejo tão grande que ela fala, eu tenho uma galera, velho, que queria ser meu consumidor, que não é meu consumidor. E na minha cadeia produtiva, eu não posso fazer mais nada, porque essa galera ela não tem dinheiro para comprar a bolsa que eu quero vender, e nem se eu recomprar a bolsa e revender de novo, ela também não tem dinheiro, velho. Aí, o que alguém teve uma ideia brilhante lá na Gucci, por exemplo? Falou, bora vender chá? Cafezinho, velho? Aí, se você for olhar hoje, por exemplo, na Europa, todas as grandes grifes, elas têm uma loja de chá, velho. Tem um hotel, velho. Você fala assim, o que isso tem a ver com circularidade e economia circular, velho? Não, é exatamente isso que os varejistas falam, que ele está falando, olha, na minha cadeia produtiva, tinha a cadeia produtiva do lado, que era a cadeia produtiva de quê? Do restaurante, cadeia produtiva do chá. Só que ela fala, nessa do chá, eu consigo vender o chá, montar uma loja de chá associada à minha marca, aonde eu vou conseguir vender o chá lá para tu e tua namorada por 1.000 conto, velho. Aí você fala, a margem é muito melhor do que a da bolsa, velho. Então ela fala, então não tem que investir isso como sendo um bico, nem um evento, velho. Ela fala, não, isso agora é parte do meu modelo de negócio. Então, se meu modelo de negócio lá atrás era eu falar que
eu queria exclusividade, queria espantar os pobres, velho, hoje ela já fala, não, gente, eu amo os pobres, vai pedir mais dinheiro nos pobres que não ficam, entendeu? Tipo, então você fala, e se ela mudar a loja dela? E isso é sustentabilidade, velho. Isso é o que no varejo está se discutindo, e a cadeira disso é sustentabilidade. Isso é economia verde, isso é circularidade, entendeu? Aí você fala assim, nossa, Zago, mas isso não tem nada a ver para mim o conceito era outro, isso aqui não tem nada nem de árvore, nem de nada. Aí você fala, não, isso é sustentabilidade. Por quê? Porque isso reduz o preço para o consumidor, isso reduz o preço para ela, aumenta as margens, aquele ciclozinho todo fecha, entendeu? Então você fala, então você é matéria-prima melhor, mais eficiente, mais coisa. Então por isso que eu falo que isso está em todos os negócios, em todas as áreas, isso está em tudo o tempo inteiro, entendeu? Não tem... A gente tem que estar aberto para conseguir falar, cara, onde tem essa oportunidade, sabe? E isso, com inteligência artificial, é cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido. Não, moça? Não tem sentido? Então, o que isso muda e por que isso é circularidade, por que isso muda drasticamente? Você concorda que, para ela, como empresa, ela busca o lucro? Ela busca cada vez mais lucro. E, a partir do momento que ela chegou no estágio X de produção, tem dois lados. Então, se ela não consegue ter mais eficiência, normalmente todas as cadeias que são altamente extrativistas, é porque você tinha uma demanda tão alta que você fala compensa o extrativismo, compensa o dano, entendeu? Então, quando ela começa a diversificar, o que ela está fazendo? Ela está criando outros motores que ela fala, eu não preciso forçar tanto a minha cadeia, entendeu? Então, se ela faz assim, eu fazia bolsa de jacaré, velho. E ela fala, consegui parar de matar jacaré e começar a ter jacaré criado em cativeiro, por exemplo. Aí ela já está falando, não, mas eu não preciso agora, eu posso diminuir até o tanto de jacaré que eu tenho, porque eu posso vender metade das bolsas de jacaré e ganhar mais dinheiro vendendo chá, entendeu? Então você fala, então você está criando a circularidade, a sustentabilidade, falando para a marca, tipo assim, então como negócio qual que é a pegada que ela gera, não só de carbono, como impacto com tudo, ela está diminuindo, entendeu? Então se ela está diminuindo, essa é a cadeia de sustentabilidade. Se você pegar na NRF, por exemplo, que é do varejo, porque o varejo, você fala, nossa, eu não consigo ver muita sustentabilidade lá, entendeu? Mas por que fala que sustentabilidade é o futuro? É o que a Vivo fala, a Vivo colocar, por exemplo, que a Vivo, quando a Vivo nasceu, juntou com a Telefônica, eles foram para vender linha de telefônica, linha fixa. E aí você fala, só que a linha fixa acabou, não acabou? O departamento que pensou isso e coisa, a lógica disso é a sustentabilidade, entendeu? É você pensar que esse mercado meu ele é infinito, eu mesmo tenho que matar ele, entendeu? Eu não tenho que lutar para manter ele a qualquer custo, entendeu? Se ele vai morrer, eu posso trabalhar para ele morrer. Então, se eu trabalhar para matar esse processo e criar outro, eu estou criando um mundo melhor, entendeu? A minha dúvida é, tipo, ok, vários conceitos novos e tudo mais, só que como é que a gente consegue aplicar isso? Porque a gente não vai chegar com todo esse poste de informação aplicando, a gente começa aos pouquinhos tentando introduzir. E, pelo menos para mim, é muito difícil ver a aplicação disso na nossa área. Vou te dar a resposta que o Guedes dá, tá? Que é a conclusão do Guedes. O que o Guedes fala? Ele fala que... Por que ele montou uma escola verde? Só que ele montou uma escola verde, mas ele não quer ensinar ninguém da engenharia ambiental. Não é para você, entendeu? Aí você fala, mas é uma escola verde, velho. E não é para mim, não é para você, velho. É porque traz como cultura. Então, vou te trazer um exemplo paralelo com a galera da tecnologia, por exemplo. Amigo da tecnologia, por exemplo, ó, me ajuda aqui. Tu conhece alguma empresa de tecnologia inovadora? Inovadora. Mas assim, você conhece alguma empresa inovadora? Você fala assim, olha para ela, ela é inovadora. O Google, pronto. Você acha que o Google é inovador? Pronto, o Google. Você acha que alguma empresa inovadora, dentro dela existe um departamento de inovação? Não, nenhuma. Nenhuma empresa das grandes que são inovadoras, ela tem inovação na essência dela, entendeu? Então, o dono é inovador, os diretores são inovadores, todas as cadeias de suprimentos são inovadoras, todo mundo é inovador, entendeu? Então, você fala assim, se chegar no Google lá, não tem, você fala assim, nossa, o Google só é o Google, porque tem a salinha daqueles 4 caras ali. Aqueles 4 caras são os caras, entendeu? Se alguém chegar aqui e levar aqueles 4 caras, acabou, velho. Não, você fala, por que é cultura verde, entendeu? Porque está culturalmente, igual a inovação, está culturalmente em todas as áreas dele, transversalmente, ele não tem uma área de inovação, entendeu? Ele tem isso como cultura na organização inteira. Então, você fala, ela é uma empresa inovadora que vai criar inovação, vai criar coisa. O mesmo conceito é o que eu uso para sustentabilidade. Quando a empresa vai lá e cria uma área de sustentabilidade, é um primeiro momento. Tem muita empresa que cria uma área de inovação. Então, você pega e fala assim, nossa, minha mãe tem uma loja aqui, minha mãe tem uma fábrica, minha mãe tem qualquer coisa. Tipo assim. Aí ela vai lá e fala, eu criei um departamento de inovação, contratei agora um diretor de inovação e 2 estagiários de inovação. Aí você fala, ela virou inovadora?
provavelmente ela está gastando dinheiro com inovação, com a área de inovação, mas para virar inovadora tem muito chão, entendeu? Então, assim, tipo, não vai, assim, pode ser um começo, pode ser um caminho, pode ser um cheiro, entendeu? Então, a mesma coisa com sustentabilidade. As empresas que montaram uma área de sustentabilidade, ela fala, cara, é um primeiro cheiro, é um primeiro começo, é um primeiro caminho, entendeu? Mas se ela está gastando dinheiro só nisso, entendeu? Se o CEO não pensa em circular de sustentabilidade, se as outras diretorias não pensam, o resto da galera não pensa, velho, não será nunca, entendeu? Aí por isso que você vira o ativista, ou quando você pega o conceito ali que eu trouxe ali, cultura woke, é bem provocativo assim, entendeu? É por quê? Porque se isso está muito forte dentro de um departamento, é porque isso é departamentalizado, assim, é porque eu criei alguma coisa dentro da empresa, isso não é a empresa, entendeu? É diferente. Então, sustentabilidade, por isso que a sustentabilidade é como modelo de negócio, entendeu? Então, quando você pegar, se você olhar do varejo mesmo lá, é super legal, ele traz que várias... O que tem no manifesto? Porque muita gente não sabe como fazer. Na real, as empresas não sabem como fazer e não têm os profissionais para fazer. Então, por isso são vocês. E por isso que o Guedes fala, mas eu não tenho como apostar no engenheiro ambiental mais. Então ele fala, eu vou pegar a galera de RH. Então a escola é verde, não é? A CEO veio de RH, velho. Entendeu? Trabalhava no cubo do Google, velho. Então você fala assim, por quê? Porque ele fala, cara, o dia que o RH for verde, velho, o dia que a tecnologia for verde, velho, o dia que a engenharia for verde, velho, um dia que a compra, os suprimentos for verde, você fala, provavelmente a empresa é verde, entendeu? Tipo assim, e provavelmente ela vai ter muitas práticas sustentáveis, muito mais do que quem tem uma área de sustentabilidade, entendeu? Por quê? Porque isso agora é transversal na empresa. Então, por isso que é cultura verde, entendeu? Por isso que isso está transversal. E por isso que o Guedes fala, desistir de vocês que são tipo ambientalistas, entendeu? De vocês que são... Ele falou, tem que aprender o que vocês tinham no coração ardento, até que o sócio do Guedes, ele fala que é um ambientalista, né? Tipo assim, por quê? Porque ele fala, eu aprendi o que o cara falou aqui, tipo assim, que é esse ardor no coração mesmo, ativista e coisa, mas eu aterrisei isso, velho, das empresas que dão certo. As empresas que dão certo, velho, é isso, o RH é verde, velho. Minha psicóloga pensa verde, entendeu? Minha psicóloga pensa sustentável. Entendeu? O meu cara da TI, quando ele vai comprar um servidor, ele pensa sustentável. Ele consegue falar, vou comprar esse servidor ou esse? Ele fala, vou comprar esse, porque esse aqui é mais eficiente e gasta menos energia. Entendeu? Aí você fala, aí você tem uma empresa sustentável. Entendeu? Aí quando você tem isso na área de transversal na empresa, você começa essas grandes varejistas, todas elas estão colocando que, tipo, eu tenho até 2030 para todos os produtos que eu vendo serem de cadeia circular. Ela sabe como fazer isso, velho? Mas ela está declarando, falando, eu vou fazer, entendeu? O que ela está falando para o time dela? Galera de suprimento? Corre aí, velho, entendeu? Galera de compra, se vira aí, entendeu? Galera do marketing, se vira aí, entendeu? Assim, todo mundo dá seus pulos e corre aí, entendeu? Assim, mas eu não estou apostando no engenheiro ambiental, no engenheiro florestal, entendeu? Por isso que fala que esse é o ponto de inflexão, entendeu? Porque o ponto de inflexão que a gente vive do verde é o verde já saiu das cadeiras florestais, ambientais e coisa. E aí você fala, quem vai ser o próximo cara protagonista doido? É tipo aqueles moleques lá, o cara da engenharia, da elétrica, entendeu? E o cara tá falando de sustentabilidade, velho. Por quê? Porque quando ele entrar na empresa, velho, ele não vai criar, ele vai ser líder de sustentabilidade, velho. Mas provavelmente é ele que vai cutucar outras áreas, outras coisas. Entendeu? Então, por isso que fala que esse é o caminho. Então, para a gente que é da área verde, é um jogo até mais difícil, entendeu? Porque é um jogo de desapegar daquilo que a gente que esquentou o coração, quando eu quis fazer engenharia ambiental por conta do florestal, por conta das árvores mesmo. Entendeu? Assim, só que você fala assim, só que talvez a gente tenha tanta apego e resistência, que você fala, esse é o futuro tem mais árvore, entendeu? Assim, só que quando você cai dentro da empresa, é outra realidade, entendeu? Então, por isso até que muitos profissionais, a gente mesmo lá, no nosso recrutamento de seleção, tem muita gente que sofre doidamente. Você concorda que a energia solar é o futuro? Que deveria ter mais energia solar do que térmica? Mas tem como eu montar uma usina solar sem cortar nenhuma árvore no Brasil? Então, tipo assim, meu engenheiro florestal, quando a gente contrata, ele sofre, velho. Por mais que ele esteja implementando aquilo que o mundo precisa, velho, e chega lá, tem que cortar uma árvore, velho, o coração dele, tipo assim, não fica quentinho, entendeu? Ele fala, porra, tá cortando a árvore, velho. Tipo, mas você fala, mas é um balanço, não? Assim, tipo, para eu trocar a térmica pela solar, eu tenho que botar a placa, entendeu? Vou ter que cortar uma árvore, entendeu? Tipo assim, mas eu compenso, eu corto uma e planto 100. Tipo, não, é isso, entendeu? Tipo assim, vou gerar um impacto e vou compensar o impacto. Pronto, é isso, entendeu? Mas talvez para quem é da ambiental é mais difícil até essa virada, sabe? Tipo, mas é um mundo que a gente já vive hoje, entendeu? Entra lá, Vives Business School, você vai ver, cara, não é para mim. Você fala, uai, mas tá doido, entendeu? Tipo, fechou? Obrigado, pessoal. Foi muito bom estar com vocês. Eu quero agradecer o Fernando por ter vindo hoje. Acho que, com certeza, abriu bastante a nossa mente, principalmente a gente que vai entrar no mercado de trabalho hoje. E, pessoal, agora a gente vai ter o coffee break. Quem for saindo,
quem não confirmou a presença ainda, tem o QR Code na porta. E amanhã tem mais uma palestra também sobre o desmatamento zero e a implementação no Brasil, com a Bianca Nakamoto, da WWF Brasil. E é isso. Muito obrigada, Fernando.